E aí, pessoal? Tão tranquilo? Beleza? É, Bom, espero que vocês estejam bem, que tenham tido um bom fim de semana, tenham tido um bom começo de semana e, e tenham podido ler poesia, não? Ler, escrever, se caso escrevam. E nós estamos aqui, sim, conversando. Vamos conversar mais um pouquinho sobre poemas, sobre o que eu tenho lido. E, e, e é isso aí. Então, esse daqui é o Pub, para quem não conhece. É um canal onde se conversa sobre poemas, sobre leituras, possíveis leituras de poemas. E não se trata de um curso, de aula, nada disso. Eu sou apenas um leitor, alguém que gosta de ler poemas. E eu busco com isso uma relação, né, se possível, com os escritores, com outros leitores, na intenção de realmente ampliar as minhas possibilidades de contextualização dos poemas, né, de significação dos poemas, e de leitura em si, não? E com isso ampliar a minha possibilidade, né, o meu ponto de vista de respeitar outros pontos de vista, não? De reconhecer as diferenças, as peculiaridades, os contextos de cada visão de mundo, né? E desse modo poder estar mais aberto, né, a respeitar outras possibilidades de, de experiências, né? De experiências da vida, né? Do mundo. E então é isso daí, né? A intenção desse canal é mais para isso. É algo bem pessoal, realmente. Então aqui basicamente eu falo o que eu achei, o que eu gostei dos livros, tal, o que me tocou, a experiência que eu tive. E a partir daí, né, tento começar uma conversa, um diálogo. Então é bem subjetivo, né, não é nada definido, é realmente a minha experiência, a minha opinião dentro do que eu estou sentindo, estou vivendo. É, tá bom? E para quem está aqui, né, a primeira vez, se puderem dar um like, curtirem aí, para a gente poder ampliar essas possibilidades. É, hum, vai ser, vai ser bacana, né? A gente agradece. E o pessoal que já tem, né, curtido os vídeos, que já tem comentado, que já tem opinado, que já tem me feito perguntas, né, e criticado algumas coisas do que eu disse, do que eu digo. Valeu, né? Vocês são a resposta, né? São um dos lados positivos de fazer essa conversa aqui, esse diálogo. E para quem não sabe o que é pub significa Poesia Universal Brasileira, tá? E também pub porque eu estou falando com vocês desde a Inglaterra, então tem essa relação com os pubs daqui, né? Que são esses bares tradicionais daqui da Inglaterra. Então esses dois, né? Ligações com o pub. Ah, tá bom? E para quem me pergunta, né? Universal, geralmente eu digo aqui universal é porque a gente tem poetas, né, escrevendo de toda parte, né, do planeta, né, poetas escrevendo brasileiros, né, e também por causa do que escrevem, de várias é, classes sociais, de vários estilos, os temas mais variados. Então, eu acho que a poesia contemporânea, ela tem disso, né, no mundo globalizado que a gente vive, então a gente tem possibilidades, né, de brasileiros escrevendo e de publicar os seus textos com as novas tecnologias, bem ampla, né? Bem ampla. Então, isso, isso é um ponto positivo, eu acredito, né? Claro, se, quanto mais a gente tem a possibilidade de expressar, mas também de poder ler, né, a visão dos outros, reconhecer, né, essas outras possibilidades de leitura, eu acho que é para ser positivo, tá? Então vamos aqui ao livro de hoje, né? Hoje eu quero conversar com vocês sobre esse livro que eu li, o livro das semelhanças, da Ana Martins Marques.
Acho que a Ana já é conhecida, né? Talvez vocês já tenham lido algum livro dela. É o primeiro livro que eu estou lendo dela. Na verdade, não sei se é o primeiro que ela escreveu, acho que não. Então, nessas leituras que eu faço aqui, eu busco não conhecer muito do, da história em si, né? Da biografia da escritora, do escritor. Mas não porque eu acho que não é válido, eu acho que é válido sim. É só a minha maneira, como eu gosto de experienciar essas, a minha leitura. Mas sim, eu acho que a Ana já é conhecida no Brasil e ela publica então pela Companhia das Letras. E esse livro acho que é de 2015 e já teve até uma segunda impressão. Ah, sim, mas eu gostei, na verdade, né? Para começar, né? Para começar falando sobre o título, né? Eu acho bacana o título, o livro das semelhanças. Então, semelhanças me trouxe essa ideia, né, de algo que se assemelha, não? Tá indo nesse meio termo, por assim dizer, né? E quando me puxa para esse lado do meio termo, eu já meio que me chama atenção, porque é algo que, né, em termos filosóficos, né, e é algo que eu tento seguir, né, assim, na minha prática, né, nas minhas ações diárias, né, nos meus hábitos, não? É sempre buscar esse meio termo, não? Então, semelhanças está aí, né, essas coisas que se assemelham a algo, mas não são aquilo, não? Então, se assemelham à verdade, mas não é a verdade, é a realidade, mas não chega a ser a realidade, é a mentira, mas tampouco é a mentira, né? É a ilusão, mas tampouco. Então, o livro das semelhanças, as coisas que, né, podem ser, mas não chegam a ser aquilo, né? E eu acho que o livro, e ele segue nessa linha realmente, não? Ele traz assim essa descontextualização, né, ou esse desmontar, né, das possibilidades, né, ou daquilo que já está meio que definido, que a gente encontra muitas vezes e acha que é a realidade é daquela forma, né? Mas sempre tem umas outras possibilidades de ver aquela realidade, né? Que é mais ou menos o que eu falei antes, é o que a gente busca. Então, eu gosto da poesia quando ela traz isso, né? Quando ela lida, nesse caso, muito com a metalinguagem, né? Que se diz, né? Que é repensar a própria escrita, né? Ou a própria produção da escrita, ou a linguagem que a gente usa diariamente, né? Como ela vai se transformando em algo, né? Rotineiro, habitual, até que nós tomamos aquilo como a única possibilidade, né, de escrita ou de voz ou de comportamento, né? Quando sendo algo histórico, né, sendo algo construído, ela pode com certeza ser modificado, né, em termos de formas, não, e de métodos, não. E eu acho que é isso que o poema traz, né, essas, né, desconstruções e a relação também, né, a relação entre esses vários contextos, por assim dizer, né, que aqui na verdade tem a questão da cartografia, né, então cartografia que é esse outro mundo, né, de uma linguagem, né, de comunicação, né, de mapear, de definir algo, não? E, mas que é claro que sempre tem a- uma intencionalidade por trás, né? De qualquer mapa, de qualquer escrita, de qualquer poema, né? Não tem como a gente fugir disso, né? Dessa é a nossa intenção, desse nosso, né, objetivo, dessa nossa ah, tentativa de comunicar, né, o que a gente quer, não? E então a cartografia aqui ela tá, né, para mim assim,
para realmente a poeta poder transformar, né, usar esse meio, né, para descontextualizar a questão da escrita em si, né, e da linguagem, e buscar através desse meio novas, não repensar novos conceitos, não repensar ideias e, e, e meios de comunicar, não. Mas vamos ler um poema que começar com um curto aqui, na verdade, que abre o livro. Então o livro ele está dividido em três ou quatro partes, né? Tem a parte Ideias para um Livro, depois Livro, uma parte chamada Livro, daí outra chamada Visitas ao Lugar Comum, e daí a última que é o Livro das Semelhanças. Então vou ler para vocês esse primeiro poema, um poema curto, que chama-se Capa. Um biombo entre o mundo e o livro. Então aqui a gente já tem essa ideia, não, da capa. Então a capa como título, né? E servindo como um biombo, né? Entre o mundo e o livro. Mas aqui é aquela coisa, né? A gente sempre tem que ler de forma crítica, né? Ao menos eu gosto, né? E essa leitura que a gente faz crítica não significa que o poema é ruim ou é bom ou é nada disso, não. O poema, eu acho que ele está ali, né? O bom poema é exatamente para nos questionar, né? E aquilo que nos questiona busca que a gente se questione, né? E para a gente se questionar, a gente tem que questionar o mundo. E o nosso mundo, quando a gente está lendo o poema, é o poema, né? É o livro, né? É a nossa leitura, a própria leitura, né? É essa relação, né? Então, que é como eu vejo, para mim o conhecimento é sempre algo participativo, né? Algo, né, de uma relação realmente, né? Entre nós, com todos os nossos sentidos, né? E com aquilo que sentimos, né? Então, o biombo aqui, a questão de mundo, a questão de livro, tudo isso eu acho que a gente pode pensar de modo crítico, né? Essa ideia de mundo, a ideia de livro, a ideia de capa como um biombo, né? Que as capas, na verdade, hoje em dia, né? Elas são praticamente uma foto do que a gente vai encontrar, né? Com essas artistas, né? Que fazem capas hoje, né? Maravilhosas, não? Então esse biombo, né, essa capa, né, esse biombo que divide, né, o mundo e o livro, né, hoje em dia, na verdade, é parte do livro, né, e o mundo também, né, tipo, o livro não está fora do mundo, né, o livro é parte do mundo, né. Então, o biombo, ao mesmo tempo que ele divide, ele é parte, né, ele é parte tanto do livro como do mundo, né, a capa, né. Mas são só pensamentos, né, que a gente pode ter, não? Mas eu acho que é legal, né? É legal sempre ler um poema e não já passar para outro, né? É, a gente tem que conversar com os poemas, né? Ao menos eu acho, né? Não sei o que vocês pensam, mas eu acho que tem que ser assim. Então, esse próximo que eu vou ler para vocês chama-se Acidente. Acidente. Escrevi este poema no último dia. Depois disso, não nos vimos mais. A princípio, trocamos telefonemas, em que você sempre parecia estar prestes a perder o trem, enquanto eu sempre parecia ter acabado de perdê-lo. Escrevi este poema depois do primeiro telefonema. Você falava sobre vistos e repartições e sobre como, para conseguir um documento, sempre é necessário um outro, que, no entanto, só se pode obter de posse daquele.
Eu falava sobre as noites perdidas na companhia de alguém que nunca era você. Depois, aos poucos, você deixou de ligar. Escrevi este poema no segundo domingo, em que você de novo não telefonou. Ao redor do poema, como em volta de um acidente, juntou-se muita gente para ver o que era. Então aqui um poema que eu achei bem bacana, né? Que toca aqui em vários pontos disso, que acho que a gente já estava conversando aqui um pouco, né? E os poemas aqui vão ter isso, né? Eles vão ter tipo essa tentativa, né? Essa busca de trazer aquele leitor que talvez já não tenha a intenção de entrar dentro dos poemas e ver os poemas como algo que a partir daquele momento que ele abre o livro é parte do que ele se torna, não é parte do que ele vai ser, né? Porque essa é outra coisa, né? Para mim, comunicação, não existe comunicação sem transformação, né? Por mínima que seja, ou por óbvia, ou transformar aquilo que já é parte de você, né? Então a poeta ela vai em vários momentos, né? Ela vai chamar nós para dentro do livro, né? Aqui nesse poema como um grupo, né, de gentes que se envolve, né, que está ao redor do poema para ver o que está acontecendo, né? Nesse acidente que não tem nada acidental, né? No poema em si não tem nada acidental, né? Tudo que está aqui, né, a gente se partindo, né, de uma poeta não que sabe o que está fazendo, né, ou que busca ter controle sobre aquilo que faz, né, não tem nada acidental aqui, né. Então esse é um jogo que começa, né, nesse poema, mas a gente vai encontrar em vários momentos, né, e às vezes até de maneira assim muito criativa, né, como esse índice remissivo, né, que vocês já haviam encontrado. Então, índice remissivo. Então, a gente tem aqui algumas palavras, né? Abismo, barco, beijo. E daí na frente você tem o número, né? Das prováveis páginas onde você encontra essas palavras. E eu verifiquei realmente, não sei se vocês fizeram isso, se não fizeram, eu acho que deveriam fazer, né? E realmente as palavras estão ali, né? Realmente esse índice, ele não é, ele é literal mesmo, ele é verdadeiro, por assim dizer. Não é apenas semelhança. É, mas ao mesmo tempo é a semelhança de um índice, né? Porque porque ele é um poema, né? Ele está dentro de um livro de poema, está no meio de um livro de poema. Então não é um índice ao mesmo tempo que é um índice. Então essa todo esse jogo, né, que a gente vai encontrar no livro, né, é super interessante, né, e nos mantém, né, nos mantém despertos, acordados e e ao mesmo tempo, claro, né, essa experiência que a gente tem através desses poemas que a Ana nos presenteia, nos ajuda, né, nos comunica essa transformação que a gente pode levar para a leitura do mundo, né, a leitura das pessoas, a leitura, né, da vida em si, que a gente vive, né, e desse relacionamento que a gente tem com tudo, né, com tudo que nos envolve nessa experiência, né, de vida que a gente tá compartilhando. Vou ler outro poema aqui então, que chama-se Último Poema. Agora deixo o livro, volto os olhos para a janela, a cidade, a rua, o chão, o corpo mais próximo, tuas próprias mãos. Aí também se lê.
novamente aqui então, né? Eu li esse poema, né? Eu acho que eu tenho escolhido exatamente por essa conversa que a gente está tendo, não? Então aqui a leitura do mundo, né? Então aqui a leitura do mundo, a leitura das nossas mãos, do nosso corpo, né? Essa leitura corporal que é feita com um ver, né? Esse vler, a mistura de ver com ler, né? Então não existe o ver sem o ler para nós hoje, né? Que somos, né? Seres de leituras, né? Sendo lidos e tendo que ler o tempo todo, né? E a gente toma então isso, a gente toma essa relação como algo normal, né? Como algo que o ser humano sempre foi. Mas como seres biológicos, né, na evolução a gente não foi assim, né? É um processo mental, um processo de conhecer, um processo de evolução que ainda a gente está descobrindo, que a gente está aprendendo a lidar com essa necessidade de viver entre estranhos todo momento, né? E todo estranho que a gente conhece, não, que a gente encontra, a gente tem todo esse ritual, né, para mostrar que tipo de pessoas que a gente é, que tipo é, sim, de pensamento, de vida a gente leva, né? E tudo isso faz parte do que faz parte de uma leitura, faz parte de um ver e ler. E todas essas técnicas que a gente aprende, né, na poesia de descontextualização, né? Eu tinha uma palavra que eu queria usar que eu não encontro, mas de reconhecer, né, que o mundo é feito de formas, não, e de uma história, de uma criação, né, que que pode ter uma outra leitura, né, um outro modo de ser. E então a poesia eu gosto, né? Eu gosto dos poemas, dos poetas que podem nos transmitir isso, né? Essas, esse sentimento, né? Que a gente compara, né? A gente compara às vezes né? Com os xamãs, por assim dizer, né? O poeta tem isso, né? O dos profetas, né? O que ele era? Eram seres que isso, né? Nos traziam modificavam, né, os hábitos, o cotidiano, né, nosso, né, através disso, né, através de desmistificar certas formas de ver o mundo, né, desmistificar, né, certas criaturas, né, certas criações que a gente faz, que nós fazemos com relação ao outro, né. Então é mais ou menos nesse sentido para mim que eu gosto de ler poemas, né? Eu gosto de ler poemas para que eles me tirem, né, dessa certeza, né, de que o que eu estou pensando naquele momento é a única possibilidade de pensamento. Então me tragam aí aquela noção de pensar fora da caixa, né, fora do contexto que a gente está. Mas vamos aqui ler outro poema, chama-se Faca. Como chamar faca? Tanto aquela enfiada na fruta, quanto aquela enfiada no peito. Como chamar fruta? Tanto o sol polpudo da laranja, quanto a lua doce da lixia. Como chamar peito? Tanto o peso oco do meu coração, quanto o peso oco do seu coração. Então aqui a poeta novamente dialogando com nós, né? E tocando nessa parte do conhecimento também, né? Que do conhecimento da função, né? Da função das coisas, né? Então essa é uma outra questão, né? Para mim, que eu acho que eu talvez já tenha falado um pouquinho aqui. O conhecimento tem vários modos da gente conhecer as coisas, não? Infelizmente a nossa sociedade, assim como a questão de amar, né? A questão do amor, né? E para os gregos, né? Para os gregos, né? Na clássica, né? Grega de Platão, né? Aristóteles, eles tinham várias palavras, né? Vários termos, né? Para conhecimento, para amor.
E a gente pouco que perdeu isso, né? E eu acho que isso também nos traz, assim, essa problemática que a gente vive hoje em dia com certos significados, né? Com certos relação que a gente tem com certos tipos de conhecimento, né? Que o conhecimento pode ser o como, né? A função de algo, né? Também pode ser como aquele algo é, né? O conhecimento também é como aquele algo da onde ele veio, né? Então, todos esses eu não acho que são tipos iguais de conhecer, né? Todos exigem um, um relacionamento, né? Uma participação nossa como seres, né? Em transformação diferente, né? Que a gente e para isso a gente tem que estar aberto, né? Para esses diferentes modos de conhecimentos, né? E de comunicação e de relação. Então esse poema lida com isso, né? Lida também com tudo aquilo que a gente já falou um pouco, né? E, e, e é isso aí. Acho que em termos de forma, né? Os poemas são bem variados, né? Tem poemas curtos, tem poemas um pouco mais longos, né? Na maioria eu acho que eles têm poema mais ou menos meia página, a maioria dos poemas, né? E, e ela quase não usa, na verdade, em termos de pontuação, a maioria dos versos eles não estão pontuados. Ela usa mais a vírgula, na verdade, a vírgula, os dois pontos. Mas os versos, na sua maioria, não tem pontos finais, ou, né, como aqui, quebrando tabu. Então, vocês podem ver mais ou menos, talvez. A pontuação é bem livre. Mas é isso aí, né? Eu gostei bastante, né? Eu acho que a parte que para mim, assim, das partes que deixou menos a desejar é a parte visitas ao lugar comum. Eu acho que poderia ir. Tem vários poemas, né, que poderiam enxutar o livro, né? Porque também é um livro com muitos poemas, né? Que é outra coisa que a gente fala aqui que para mim, né? Isso eu tenho visto, talvez que por morar aqui na Inglaterra e ler bastante livros de poetas, né, britânicos ou ingleses, é difícil você encontrar um livro que passe e supere os 40 poemas, 45 poemas, né? Geralmente, no máximo, né, eles têm aí 50 poemas, 55. Mas no Brasil a gente tem isso, né? Todos os poemas, os livros que eu encontro, aí eles estão beirando, né, os 70 poemas, passando de 60 poemas. Mas depois, quando a gente vai ler, a gente parece perceber que daria para dar uma enxu, enxugada, sim, enxugada nos livros. Mas, mas é isso aí, no geral, né? É um livro, né, que acho que todo mundo deveria ler. Se vocês não leram, né? Comprem lá o livro das Semelhanças, da Ana Martins, que, que vocês vão ser transformados por ele, ou espero que sejam, né? Que estejam abertos para isso. E, e sim, acho que eu vou ler dois poemas então, para terminar. E espero que vocês tenham curtido. Tá? Escrevam aí, me digam o que acharam desse livro, se vocês já leram, qual foi o tipo de experiência, né? E novamente, né, eu não posso conversar tudo aqui, né? O que esse livro me passou, né? A gente sempre escolhe alguns temas, tal, conversa. E com certeza as possibilidades de releituras, de leituras são infinitas, né? Quanto melhores os livros, melhores e mais possíveis leituras são possíveis, né? A gente pode ler de modos infinitos, né? Ou praticamente infinitos, né? Certos livros. Mas então eu vou ler um poema do Cartografias.
Deixa eu ver qual que é a parte. Tá, vou ler então dessa parte chamada cartografia e depois vou terminar com o poema, com o último poema do livro, na verdade. E espero que vocês tenham curtido, tá? Leiam poesia, fiquem bem, se cuidem e vivam uma existência fantástica, né? Não esqueçam de viver uma existência fantástica, tá bom? Um abraço então, fiquem aí com 2 poemas do O Livro das Semelhanças, da Ana Martins Marques. E até a próxima, tá? O próximo livro que a gente vai conversar aqui é o Apenas por Nós Choramos, da Ana Mariana. Você assinala no mapa o lugar prometido do encontro, para o qual no dia seguinte me dirijo, com apenas café preto, bilhete só de ida do metrô, a pressa feroz do desejo, deixando, no entanto, esquecido sobre a mesa o mapa que me levaria onde? Poema de trás para frente. A memória lê o dia, de trás para frente. Acendo um poema em outro poema, como quem acende um cigarro no outro. Que vestígio deixamos do que não fizemos? Como os buracos funcionam? Somos cada vez mais jovens nas fotografias. De trás para frente, a memória lê o dia.